Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, meu Senhor, com alegria, te servindo, a Deus, te louvando, bendizendo o teu nome, Senhor, e suplicando pela tua igreja. Abençoa os nossos irmãos, toma em tuas santas mãos, Pai, cada vida. Abençoa os nossos ouvintes, os que estão conosco neste horário, Pai, os que nos ajudam no nosso trabalho, nossos irmãos, Pai, que estão no interior, os irmãos que estão na missão, ó Deus, guarda cada servo teu. Os nossos ajudadores que nos dão suporte, Senhor, para continuar, te louvamos, ó Deus. 33 anos, ó Senhor, apresentando na programação do rádio. Te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Continua operando, Senhor, continua salvando, manifestando o teu poder, Senhor. Guarda a tua igreja. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve, Senhor, as nossas petições. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso desejo é comunicar a palavra do nosso Senhor. Deus tem, a sua fidelidade, nos mantido com saúde, com graça, com o sentimento de ajudar, e nós louvamos ao Senhor, porque para fazer isso somos ajudados. Então, meus amados irmãos, é uma bênção fazer a obra de Deus, contar com o apoio dos irmãos, ter uma igreja formada por homens e mulheres de várias denominações, que reconhece o trabalho da gente, e a gente fica feliz. Nós vamos ler a palavra do nosso Senhor. O nosso texto é Hebreus capítulo 3, versículos de 1 a 6. Não sei se você tem lido esses textos da palavra de Deus. São muitas as pessoas que questionam a autoria de Hebreus e se preocupam com o tema, quem falou, quem foi que escreveu. Será que foi o Apolo? Será que foi o Paulo? Quem terá sido? Não sabemos. Sabemos uma coisa: quem escreveu a Epístola aos Hebreus, além de ser profundo conhecedor do judaísmo, era profundo conhecedor da Bíblia Sagrada. E era absolutamente identificado com nosso Senhor Jesus Cristo, mediante as profecias. Portanto, meus amados, uma bênção para nós a nossa leitura. Hebreus 3, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Louvado seja o nosso Deus. Querido Senhor, Pai que está nos mais altos céus,
lemos a Tua palavra, agora, Senhor, nos dá graça, fala conosco, fala com os nossos irmãos, dá vitória a cada um, nos ajuda, Senhor, e nos dá o discernimento espiritual para entender e para guardar no nosso coração a palavra santa. Amado Pai, ouve a nossa petição, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, eu gosto de ler a palavra e eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade. Eu tenho a Bíblia Sagrada nas minhas mãos como um livro aberto. Louvo a Deus pelo discernimento, pelo conhecimento, pela comunicação do Espírito de Deus com o nosso espírito para entender, para compreender esta manifestação de Deus através das Escrituras, comunicando com os homens a sua vontade. O escrito aos Hebreus, que na minha impressão, pelo conhecimento, por parte da linguagem, na minha visão, é Paulo, muito embora existam outros que vê diferente, a mensagem é uma mensagem de profunda espiritualidade. É uma mensagem extraordinária. Este primeiro versículo fala sobre a santidade da igreja. A santidade da igreja, meus amados irmãos, é uma realidade bíblica espiritual. Não é a santidade de uma seita, não é a santidade de um clero, não é a santidade de um ministério, não é a santidade de uma convenção, é a santidade da igreja, independente e indiferente às estruturas humanas. Por isso, irmãos santos, a santidade da igreja. Pelo fato da igreja ser santificada em Cristo, ele fala, participantes da vocação celestial. Ninguém faz parte da igreja santa, ninguém faz parte da igreja santificada sem ser chamado por Jesus Cristo. Quem está na igreja e não foi chamado vai sair fatalmente. Quem coloca a igreja sem estar nesta condição de estar santificado pela palavra e ser participantes da vocação celestial, também vai desistir, vai falir, vai ruir, vai cair. Isto aqui não fala de denominação, isto aqui não fala de seita, de organização, isto aqui fala de uma igreja santificada. Portanto, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo. Não saia do caminho, não olhe para o outro lado. Esteja fixo, os vossos olhos estejam fixos em Jesus Cristo. Aí ele qualifica Jesus Cristo como apóstolo. E por que Jesus é apóstolo? Porque ele é enviado. Ele é enviado do Pai. Apóstolo significa enviado, enviado significa apóstolo. E Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Então, o autor qualifica Jesus Cristo como apóstolo, porque foi enviado, e como sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, ele é o sumo sacerdote da igreja. É ele quem unge, é ele quem faz realmente a ligação
do adorador com o Senhor. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Por estas qualificações do primeiro versículo, nós vamos entender que ele cumpriu a sua gloriosa missão, cumpriu a sua missão sob grande provação, porque foi fiel. Na oração de Jesus fica expressa a sua fidelidade. Ele foi orar com seus discípulos. O testemunho bíblico diz que ele orou 3 vezes, dizendo as mesmas palavras. E que palavras seriam estas? Pai Santo, passa de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, seja feita a tua vontade. Louvado seja Deus. Nós temos hoje, meus amados irmãos, para a tristeza do nosso coração, uma geração de cristãos sem Cristo. Cristãos que são instruídos por homens perversos, carnais, humanos e até desumanos. E esses cristãos, como crianças birrentas, são ensinados pelos mestres da iniquidade a dizer: eu não aceito. Eu não aceito a enfermidade, eu não aceito esta provação, eu não aceito isto, eu não aceito aquilo. Tem alguns que têm o espírito tão pervertido no sentido espiritual, que cria suas estruturas, faz aquela coisa bem chamativa e coloca em letras garrafais Igreja dos Príncipes. Uns pé rapado que sem Jesus não presta para nada, não tem coisa nenhuma. E até com Jesus, supostamente com Jesus, são inúteis e em pouco tempo se debandam, caem na prostituição, na desonestidade, na corrupção generalizada. Porque não estão firmados, não fazem parte da igreja formada por irmãos santos. Não são participantes da vocação celestial, são aprendizes da religiosidade. Não consideram a Jesus Cristo, Filho de Deus, que passava a noite em oração, que chorava, que visitava o necessitado, que levava a palavra para o necessitado, que interagia com as crianças, com as mulheres, com os leprosos. Não consideram Jesus Cristo. Não se detêm para pensar na grandeza de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, na sua humildade. E Jesus diz: Pai Santo, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E a geração de cristãos perversos, cristãos corrompidos, cristãos formados por degenerados eclesiásticos, batem o pé como crianças birrentas e dizem: eu não aceito. Não aceito o diagnóstico. Se aceitasse o diagnóstico e chegasse em casa, se prostrasse com o rosto no chão, podia ter vitória, mas batem o pé e dizem: não aceito. Não aceito isto, não aceito aquilo. O versículo 2 diz: fiel ao que o constituiu, como foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés.
a comparação desse escritor. Quanto maior honra tenho do que a casa, quem edificou a casa. Isso é lindo, isso é maravilhoso e faz com que a gente entenda perfeitamente. Jesus Cristo é mais do que Moisés, Jesus Cristo é mais do que Abraão, Jesus Cristo é mais do que Davi, Jesus Cristo é mais do que todos os profetas juntos. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o que veio para nos livrar de toda condenação e nos dá a adoção de filhos pelo seu Espírito. No versículo 4, esse autor sagrado diz: porque toda casa é edificada por alguém. Não existe a menor casinha, um barraco, não existe estrutura nenhuma, é só uma paredezinha, só alguns madeiramentos em pé. Foi alguém quem fez. E ele diz: toda casa edificada foi alguém que edificou. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Quem edificou a minha vida, quem edificou a tua vida, quem fez a gente entender esse mistério glorioso, esta relação gloriosa, o homem que estava caído, arruinado, sem esperança, de repente ele vê a luz de Deus, ele é atraído pela luz de Deus, se aproxima do altar de Deus, recebe a graça e o perdão de Deus, para viver como filho de Deus, para andar como filho de Deus, para entender que mesmo preso no corpo físico, tem o Espírito de Deus, o Espírito residente no seu coração. E este autor diz: na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, mas era um servo. Moisés era um mordomo na casa que ele foi fiel. Moisés é como um mordomo na casa. Mas Jesus Cristo é o Filho. Jesus Cristo é o Filho. Moisés, porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Entre elas, Moisés disse: o Senhor Deus vai despertar um profeta dentre vós. E quem não ouvir este profeta será extirpado. Louvado seja Deus. Moisés, ele viu pela fé Deus levantar o profeta maior, o profeta extraordinário, que o mundo reconhecia como profeta. A mulher samaritana disse: oh, eu vejo que és profeta. Era o profeta superior. Moisés foi fiel, mas era servo. O versículo 6 diz: mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa. Moisés era mordomo na casa de Deus, mordomo da obra de Deus, mordomo da igreja de Deus, mordomo da nação de Deus. Mas Cristo é o Senhor,
é o Senhor da igreja, é o Senhor da nação santa, é o Senhor do sacerdócio real. Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor. Ele é o dono de tudo. Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Olha os irmãos santos novamente, do primeiro versículo aparecendo aqui como casa. A qual casa somos nós? Igreja. Igreja sem parede, igreja sem teto, igreja sem telha. Parece a aquarela do Brasil. Igreja sem telha, sem teto, sem parede, sem piso. Igreja sem nome. Mas a casa real, a casa de Deus. E o autor diz: a qual casa somos nós? Se tão somente conservarmos a firme confiança e a glória da esperança até o fim. Qual é a glória da esperança para você? Qual é a glória da esperança para a igreja? É que nós vamos dar adeus a este mundo. A glória da esperança é que nós vamos sim vencer pela fé no Filho de Deus. A glória da esperança é entrar na presença de Deus pela fé, clamando com confiança por causa do sangue da redenção. Meus queridos, é um privilégio glorioso andar com Deus, falar com Deus, ouvir a voz de Deus. Todo dia podemos ouvir a voz de Deus pela sua palavra e em determinados momentos ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, o Consolador da igreja. Portanto, queridos, devemos estar firmes, sem nenhum receio, sem temor, olhando para o alto, aguardando a redenção que há em Cristo Jesus. Quando Ele levar a sua igreja para o reino celestial. Que Deus abençoe os meus irmãos. Que Deus abençoe os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, os nossos seguidores. Que Deus guarde cada vida, enchendo de graça cada coração, fazendo a gente andar com mais confiança. Não podemos jamais ceder ao cansaço do caminho. É andar, continuar andando. Vamos interceder pela igreja. A igreja de Jesus está sofrendo no mundo todo e está sob ameaça cruel no Brasil. Temos, por razões múltiplas, uma leva de inimigos contra tudo que se diz digno. Tudo que era certo hoje é errado, por causa da leva de inimigos de Deus
inimigos da pureza, inimigos da razão, inimigos da verdade, inimigos da sociedade, inimigos da simplicidade, inimigos da instituição, inimigos. Não seria diferente se eles não fossem inimigo da igreja. Então vamos orar pela igreja do Senhor na nossa pátria. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, te louvamos, bendizemos, estamos diante de ti, Senhor, e anunciamos o teu nome, a tua bondade, o teu poder e o teu reino. Senhor, abençoa a tua igreja, guarda cada servo teu, crianças, jovens, adultos, manifesta, ó Deus, o teu poder. Opera, Senhor, na vida dos meus irmãos. Recompensa, Senhor, os nossos ajudadores da graça, ó Deus, a cada um. Guarda cada família, os pais, mães, filhos, os obreiros na tua casa, os anciãos na tua casa, toda a tua igreja. As famílias, os casais, os jovens, toma em tuas santas mãos, Pai. Deus fiel, dá-nos a tua proteção, o memorial da oração, toma em tuas santas mãos, tu conheces quantos nomes, ó Deus, guarda, opera, consola os tristes, encoraja os que estão abatidos, desanimados. Senhor da glória, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.